Olá, Olá, amigos e amigos queridos. Mais uma vez, nós estamos no ar. E hoje é um capítulo de tanta importância para todos nós, como todos são, é claro, chamado Entendimento. Antes, eu quero pedir minhas desculpas a vocês, que eu estou um pouco com a voz rouca, pela rinite que me atacou esse final de semana, então talvez a voz não vai sair do jeito que deveria, mas estamos aqui, pelo menos, para poder gravar. E eu gostaria, então, de convidar todos vocês para me acompanharem numa prece singela. Deus Pai, Jesus, amigo querido, mais uma vez estamos aqui para dar início aos nossos estudos. E é claro, Jesus, nós contamos com a Sua presença entre nós e que possas abençoar a cada um dos nossos ouvintes e a nós também que falamos. Agradecemos de coração, Senhor, por esse trabalho de levar o conhecimento às pessoas que os buscam. Peço infinitamente, Jesus, que possas abençoar a cada um de nós em particular. Que assim seja. assim seja. Então, olá, Amália, olá a todos, que sejam todos bem-vindos, né, ao nosso canal Horizonte Espírita. Mais esse estudo, estamos, como a Amália falou, no capítulo 10 do livro Pensamento e Vida, intitulado Entendimento. Então, o que Emmanuel vem trazendo para nós? Como sempre, ele faz ali algumas comparações, né, com a nossa vida aqui, material, para nos falar sobre essa importância do pensamento. Então, ele diz assim: o cultivador do campo não prescinde do arado com que sucará o corpo da gleba. O estatuário recorrerá ao buril para afeiçoar o mármore, a ideia criadora que lhe inflama a cabeça. A criatura, que aí já somos nós, a criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Então, Emmanuel começa falando, né, do cultivador, do escultor, né, que é o estatuário, que precisam do que? Eles não prescindem, ou seja, é indispensável, eles precisam dos instrumentos do seu trabalho, para realizar o seu trabalho. Aí ele vem falando de nós, criaturas, espíritos, né, desencarnados e encarnados. O que nós precisamos para realizar o nosso trabalho? Nós precisamos do entendimento. E que trabalho seria esse, né? A nossa sublimação, a nossa melhoria íntima, atingirmos aquele propósito divino para nós, que é sermos espíritos puros. Então, nós temos um instrumento de trabalho, diz Emmanuel, como o buril, como o arado, né, do cultivador, nós temos um instrumento de trabalho, que é aquilo que a gente tem que buscar, que é o nosso entendimento. E nós buscamos esse entendimento, nós temos que ter esse entendimento, e nós o buscamos através do nosso estudo, da nossa melhor compreensão. E aí nós vamos ver aqui um pouquinho, mais no parágrafo seguinte, através também da nossa vontade bem dirigida e do nosso esforço pessoal. Então, é aí um conjunto, nós temos um conjunto de instrumentos, né, que a gente tem que buscar para trabalhar em nós essa reforma íntima, essa elevação, né, espiritual. E é interessante quando Emmanuel diz que se nós estamos, ou seja, ele já começa dizendo, a criatura interessada, ou seja, quem não tem a vontade, por enquanto, não vai trabalhar isso, não é? É de cada um essa busca. Então, a criatura interessada, e ele diz, interessada no quê? Na produção dos reflexos mentais protetores. Ele utiliza essa palavra, porque essa palavra é importante no contexto desses reflexos mentais. Por que protetores? Porque tudo que a gente emite, que vai dessa vibração que a gente está emitindo através da nossa mente espiritual, né, vai retornar para nós da mesma maneira.
E conforme essa vibração, que é isso que a gente está emitindo, vai ditar, né, melhor dizendo, o local em que nós vamos nos situar vibracionalmente e aqueles com quem a gente vai se influenciar, né, tanto encarnado quanto desencarnado. Então, é a proteção nossa, é essa nossa forma de entendimento, é isso que Emmanuel está falando para nós. Aí, para que isso fique bem claro, ele diz assim, olha, seguindo, né, no texto. Entendimento. Então, ele está falando que o entendimento é o alicerce do nosso trabalho renovador, é o que vai dar a base para que a gente siga, né? Mas esse entendimento é um entendimento que simbolize fraternidade operante. Ou seja, ele já está falando aqui, nós precisamos buscar o entendimento através do estudo, da melhor compreensão, com a nossa vontade bem definida, né, bem dirigida, e sem prescindir do nosso trabalho, sem prescindir do esforço, porque é um esforço, a renovação, não é, Amália? A renovação exige um esforço nosso, né, de autoconhecimento, de olharmos para nós e percebermos as nossas falhas, realmente, né, que nós temos, ter a vontade de engolir o nosso orgulho, não é, a nossa vaidade, trabalharmos nossa humildade em muitos momentos. Então, precisa desse trabalho, precisa desse esforço. Mas ele precisa ser dirigido com essa vontade que vem, bem dirigida, que vem através desse entendimento que a gente está buscando. Então, é uma sequência, né, que a gente vai fortalecendo em nós, para o nosso crescimento. Então, esse entendimento, ele diz, simboliza a fraternidade operante, ou seja, é a ação. Nós temos que agir nessa forma do bem, né, agir conosco, obviamente, mas agir na nossa convivência, né, com as outras pessoas. E seguindo, ele diz, simpatia que se converta em fulcro, né, ou seja, em alicerce de força atrativa. Lembra que nós vivemos num meio, né, aqui nós estamos todos unidos, encarnados e desencarnados, pela força mental, e nós vivemos nesse meio de atração, dessa sugestão, dessa associação que a gente já estudou, né, em capítulos anteriores, que Emmanuel trouxe para nós. Então, nós vivemos nessa força atrativa. Então, essa simpatia que tem que se converter em alicerce de força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte, aí o nosso esforço, a nossa vontade, né, de melhorar, para externarmos a nossa melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Olha, ele fecha esse entendimento para nós de sugestão e de força de atração. Aonde eu me situo é a influência que eu vou receber, né, daquela vibração, daquele patamar em que eu me encontro. Então, se eu quero, por isso que ele fala que os meus reflexos, nossos reflexos, né, melhor dizendo, nossos reflexos mentais devem ser protetores. Nós temos que alcançar isso. Por quê? Proteção de quem? De nós mesmos. Porque conforme aquilo que eu estou enviando, estou emitindo, é aquilo que eu vou receber no mesmo teor, na mesma força atrativa. Então, se eu estou emitindo desassossego, né, para a vida, para o ambiente que eu me encontro, se eu estou emitindo ira, né, raiva, tudo isso, né, um desequilíbrio, o que eu vou receber? Apenas isso. Desequilíbrio, desassossego, porque essa força atrativa. Por isso ele diz que a gente tem que se interessar na produção de reflexos mentais protetores. E isso é extremamente importante, né? Mais uma vez, né, Amália? A Emmanuel falando, nossa responsabilidade, né? Nossa conduta. Posso, né? Todos somos compulsoriamente. Eu vou explicar o que é essa palavra. Envolvidos na onda mental que emitimos de nós, em regime de circuito natural. Compulsoriamente é você queira ou não queira. Você vai receber tudo que você vai propagar, né? O que você está emitindo
mas você também vai receber o que vem de fora. É por esse circuito natural, essa troca de energias. Ou você queira ou não queira, todos nós passamos por isso. Emitimos e recebemos energias. Categorizamos-nos bons ou maus, conforme o uso dos nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem cargas de energia eletromagnética. Vocês lembram? Em leituras passadas, acho que foi no capítulo da instrução, que a gente falou que o pensamento ele é carregado de ondas eletromagnéticas, elétricas e ondas magnéticas. Aí formou-se a palavra eletromagnética. Agora, dependendo dessa onda mental que você está emitindo, seja pelo pensamento, seja pelo sentimento que você está externando, essa carga, esse volume de carga pode ser positivas ou negativas. E ele continua dizendo aqui, ó, com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos. Olha que coisa poderosa que é o pensamento. Você pode, com aquilo que você está emitindo, com aquilo que você está sentindo, essas ondas eletromagnéticas, elas podem ferir o outro, elas podem amparar, confortar, elas podem ajudar e também prejudicar. Veja bem, tem dois lados, gente. É o lado negativo e o lado positivo. E também pode dar vida ou pode destruir. Olha que interessante tudo que nós emitimos. Só que tem uma coisa que Emmanuel vai falar agora. Tudo isso que eu falei voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhe marcamos a rota. Você teve um pensamento mau, um mau desejo para que aconteça alguma coisa para outra pessoa, gente, isso vai voltar para você, vai até ela. Se tiver merecimento, ela vai acatar tudo isso. Se tiver nessa vibração igual a sua, vai acatar tudo isso e vai voltar novamente, porque tudo vai e volta. Isso nós temos que entender, seres humanos, nós temos que entender que a gente vive num mar de pensamentos que vêm e vão, vêm e vão. Se forem bons, é claro, você vai receber uma graça. Aquele pensamento bom viajou, foi assimilando mais pensamentos bons e vão retornar a você muito mais acrescido. Porém, o mal é a mesma coisa. A lei vale para os dois tipos de pensamento. É uma lei da natureza. Não tem como ele diz, é compulsório isso daí. Não tem como se livrar disso. Então, por isso que se diz o cuidado de você pensar bem e volta crescido. Se pensar mal, volta crescido também. Isso não tem negociação, não. Isso é a lei mesmo, para qualquer um de nós, viu? Bom, continuando, Patrícia até deu uma palhinha aí nessa outra parte que eu vou falar. Quando coléricos, irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, veja bem, colérico, irritadiço, agressivo, áspero, criamos por atividade reflexa o desalento, a intemperância, a crueldade e a secura para nós mesmos. Olha que interessante. Aquele mal educado, aquele colérico, que não tem educação. Grande parte é porque não tem educação. Não é porque eu sou assim, não. Todos nós somos passíveis de melhorar, sim, e corrigir os nossos defeitos. Mas as pessoas que amam permanecer nessa corrente mental negativa, eu sou assim, não vou mudar. Isso é mentira. É mentira.
Você muda se você quiser, e se você não quiser, você não vai mudar realmente. Então, tudo isso que parte de uma pessoa irritadiça, uma pessoa que ofende os outros, que ela é ríspida, ao mesmo tempo, ela também cria uma resposta do seu corpo, que nem diz aqui, olha, uma atividade reflexa. É uma resposta imediata do seu corpo, que ela vai emitir de si mesmo o quê? A fraqueza moral, o desalento, a fraqueza moral. Essa que não quer mudar, que eu sou assim, não vou mudar, né? Ela emite de si esse reflexo. A intemperância, ela não tem equilíbrio. Sabe o que é isso? Falta de limite, fala o que vem na boca, ofende, por qualquer coisinha já levanta a mão contra o outro, se não for uma arma. E crueldade, gente. O que é isso, essa palavra? Crueldade aqui. É aquela pessoa que sente prazer em causar a dor no outro. Olha que coisa triste. Só que ela se esquece que ela causando no outro, ela está causando em si mesma. Agora, a energia mental que envolve uma pessoa dessa é boa? É gostoso ficar perto de uma pessoa dessa? Não. E muitas pessoas que se aproximam de nós, às vezes você fica orando, Deus, eu não suporto ficar perto dessa pessoa. Meu Deus, eu sei que eu estou errada, porque é demais. Aquela energia deletéria te envolve de uma maneira que você fica perto da pessoa na marra. A hora que você tem a oportunidade, você sai correndo. Tá certo? A gente sabe que o amor ao próximo não ensina isso para a gente, não. Então, mas a gente tem que treinar muito o nosso ser para não ser agastado também por esse tipo de vibração. Isso faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução. Porque Jesus, ele vivia cercado de muita gente boa, mas também o que ele foi perseguido pelos fariseus, pelos escribas, aqueles judeus que odiavam ele dava aquela resposta em cima daquele problema, citando o Antigo Testamento, porque era o que eles conheciam. De acordo com o Antigo Testamento, ele já falava as verdades para aquele povo, e eles faziam de conta que não ouviam, que não entenderam. Nem sei se entenderam mesmo ou não. Bom, essa secura para nós mesmos, quantas pessoas que se odeiam, quantas pessoas que não gostam de si mesmas, e elas se tornam amargas, e elas se tornam assim, olha, duro de você permanecer dentro dela, perdão, com ela, ao lado dela. Por quê? Ela se odeia também. O que ela emite de si, ela está assimilando para si. E isso, ela reflete em nós. Quando ele diz aqui, ó, quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aquele que nos cercam, criamos, consequentemente, a alegria, a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. É completamente ao contrário daquele. Porque este, que é compreensivo, que já tem um pouco do entendimento, que é o assunto de hoje. Vocês sabem o que é entendimento? Eu vou falar, Patrícia, o que é entendimento? É a capacidade intelectual de compreender, discernir, quer dizer, separar e julgar os fatos. Poucas pessoas têm isso. Ideias ou situações. É saber o porquê dos fatos, sendo capaz de explicá-los profundamente. Talvez o nosso entendimento não chegou em tudo isso aqui, não. Mas nós podemos, com o conhecimento que nós já possuímos, a gente já pode fazer uma ideia daquilo que é bom, daquilo que não é. Então, esse que é generoso, que ele fala aqui, ele vai ser uma pessoa o quê? Ele vai criar ao seu redor um campo de paz, um campo de alegria, um campo de amorosidade. Tudo isso são sentimentos, né? Um campo de luz. Por quê? O que vai acontecer? Quem fica ao seu lado se sente beneficiado. É o que acontecia com Jesus. A aura dele devia ser enorme, né? Devia abranger. Quantos, acho que
quilômetros para que as pessoas buscassem-no. Centenas, milhares de pessoas queriam ficar ao lado dele, porque ele expendia de si mesmo tudo isso, a bondade, a generosidade, o amor, a paz, a tranquilidade, a luz, o esclarecimento. Esse tipo de pessoa, todo mundo quer ficar junto. Ai, eu quero aquela pessoa tão boa. Na família tinha a tia Helena, viu? Que era essa pessoa preparada pelos céus. Não é possível. Todo mundo gostava da casa da tia Helena, Patrícia, da comida da tia Helena, da conversa da tia Helena. Era um espírito de luz encarnado ali naquela família, né? Com toda certeza. E viveu há quase 100 anos, viu? Você vê, a aura dela era tão boa que ela teve uma vida longa. E isso a gente gosta das pessoas, que passa essa simpatia, que passa essa coisa boa para todos nós. Por quê? Porque elas nos ajudam também. De repente você está tristinha, chega perto de uma pessoa dessa, o seu eu já cresce, já se expande. Ô, minha filha, o que está acontecendo? Às vezes, só de você falar assim, já aconteceu isso com a gente. Atendimento fraterno, hein, Patrícia? Que a gente faz. Você olha para a pessoa, ô, meu filho, o que está acontecendo? Ô, minha filha, o que está acontecendo? A pessoa já se debulha em lágrimas e vai contar os seus problemas. Então, nós temos que treinar a nossa vida. E não é só lá fora, no atendimento fraterno, não. É com a vizinhança, é dentro de casa, principalmente, com o marido, com os filhos, que nem sempre deixa a gente muito feliz, né? Com as más respostas que eles dão. A gente não pode perder essa coisa maravilhosa que você já está conquistando, que nós já estamos conquistando nessa encarnação. Ser bons, agrupar as pessoas contigo para que você possa fazer alguma coisa por elas. Porque nós temos condições já de fazer alguma coisa pelas pessoas. Você que está me ouvindo também já tem condição para isso. Não é, Paty? Com certeza. Concorda, minha filha? Todos nós, né? Concordo, sim, concordo. Todos nós, né, Amália? A gente tem a condição de trabalhar aí tudo que a Emmanuel está falando para nós, né? Que você comentou tudo agora. De trabalhar melhor sentimento, buscar entendimento. Aliás, é o propósito, né, de estarmos aqui, né? O propósito de sermos criados, é essa busca nossa. Então, Servir. quando você diz, servir. E quando você diz que todo mundo tem condições de mudar, é isso mesmo, né? É aquela síndrome da Gabriela, né? Que a gente fala, eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Mas não pode, né? O nosso objetivo aqui justamente é isso, é se transformar, né? É sair dessa experiência diferente, melhor do que quando entramos. Então, essa história de sou assim, nasci assim, vou ficar assim, não tá certo não, né? Não é, então estamos na inércia se ficarmos dessa forma. Aí Emmanuel vem falando para nós que responde-nos a vida em todas as coisas, em todas as criaturas, segundo a natureza do nosso chamamento. Gente, essa frase é tão importante, né? Olha aqui, a vida vai nos responder através dos acontecimentos que vão chegar para nós, né? Das circunstâncias da vida que chega para nós, e através das pessoas que trazem tudo isso, né? Essas circunstâncias para nós, segundo o quê? Segundo a natureza do nosso chamamento, segundo a natureza daquilo que a gente está chamando para nós. Então, como a Amália leu aqui no capítulo, no parágrafo anterior, se somos coléricos, né? Se nós enviamos a cólera, o que nós estaremos chamando para nós? A cólera dos outros, né? A irritação dos outros. Se nós somos generosos, compreensivos com o outro, o que nós estamos chamando para nós, que a vida traga para nós, que as pessoas tragam para nós? Compreensão e generosidade. Então, é muito importante essa frase, a gente refletir sobre isso, porque muitas vezes a gente vive a nossa vida, toma as nossas atitudes, nossas escolhas, e sempre colocando a responsabilidade da nossa atitude, do nosso comportamento, a outra pessoa.
né? Então, nós colocamos a responsabilidade daquele meu momento de raiva, né, daquele grito que eu dei, mas a culpa foi do outro, porque ele falou isso, porque ele fez isso, porque ele me olhou daquela forma, não é? Então, olha só, e aqui traz para nós, isso, a Emmanuel deixa muito claro para nós que a responsabilidade é nossa, e que a gente tem que combater, como Jesus nos pede, combater sempre o mal que recebemos com o bem, porque senão aonde isso vai parar, né? De irritação para irritação, de cólera para cólera, entre um e outro, e ali vai até onde isso vai parar. Então, tem algo importante que ele fala aqui para nós em seguida. Emmanuel diz assim: até o ingresso na consciência cósmica, ou seja, aquela consciência daquele estado mais elevado de percepção, de conhecimento, de entendimento. É aquilo que a gente está se preparando para isso, né? A gente está buscando isso. Então, até o ingresso nesta consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz com que se alteiam, né? Ou seja, se eleva para o patamar maior da evolução, e também pela face da sombra, que ainda sofrem lá da influência da retaguarda. Então, o que Emmanuel está falando para nós? Nós temos em nós luz e sombra. Ainda temos luz e sombra. Alguns, nem muita luz ainda tem. Nós, pouquinho ainda a gente já consegue um pouquinho, né, Amália? A gente já está começando a iluminar um pouquinho a nossa individualidade, porque nós estamos buscando. Isso não quer dizer que somos luzes, pelo contrário, nós ainda temos sombras. Emmanuel vai explicar um pouquinho mais aqui, ó. Ele diz assim: a própria posição vulgar do homem na Terra vale por símbolo dessa condição específica. Por cima nós temos o fulgor pleno do sol e por baixo a escuridão do abismo. Então ele usa, mais uma vez, né, ele usa uma simbologia para que a gente compreenda bem, então a nossa vida aqui no nosso planeta Terra. Nós temos acima, né, o sol que nos ilumina, que é luz de vida, né, luz para nós, mas nós temos a Terra que lá vai afundando e vai ficando na escuridão, não é? Então nós temos na nosso planeta, a nossa vida é regido da mesma forma como nós somos interiormente. Nós temos luz e nós temos sombra. Em alguns momentos, em algumas ocasiões, nós seremos luzes para alguém. Até aquela pessoa que hoje nós vemos cometendo crimes bárbaros, coisas inimagináveis para a nossa consciência de hoje, né, e que para ele está tudo certo fazer, até esta pessoa, este nosso irmão, né, ele tem, em algum momento ali da vida dele, para alguém, ele pode ter sido luz, ele pode ter emitido um amor, uma compaixão, porque ele tem também isso nele. Em outros momentos, ele é sombra. E nós somos assim também. Em alguns momentos, nós conseguimos pôr em prática aquilo que estamos tentando entender, né, tentando compreender. Então, em alguns momentos, nós podemos relevar, aceitar, compreender o outro melhor. Em alguns momentos, a gente consegue. Mas também tem momentos que, para nós, se torna difícil. E que aí vem a incompreensão, vem um pouco de ira, de cólera, né, de irritação, porque ainda faz parte de nós. Ainda faz. Então, nós temos, por isso que Allan Kardec, dentro da doutrina, ele fala, ele classifica, né, aquela progressão espiritual apenas como uma maneira da gente tentar se situar mais na compreensão do outro, também do que de nós mesmos. Porque ele fala ali, né, de 3 graus, 3 ordens, né, melhor dizendo, terceira, segunda, primeira ordem, e dentro das terceira e da segunda ordem, o que? As classes. A primeira ordem já é espírito puro, então é classe única. E nós estamos ainda como esses seres imperfeitos da terceira ordem. Nós estamos lá abaixo ainda. Só que dentro dessa terceira ordem, nós temos classes, né, de variação de individualidades, é o que ele diz para nós, e da segunda também.
Então, em alguns momentos da nossa vida, por termos essa luz e sombra, em alguns momentos a gente vai estar aqui, ó, tateando em alguma classe dessa terceira ordem, né, passando de uma para outra, mas pode ser que em algum momento, com o nosso esforço, a gente já coloque o pezinho ali na segunda ordem, quando a gente consegue ter uma atitude melhor, mais equilibrada, né? Então, nós estamos ali, ó, não existe, é uma linha muito tênue, não existe, assim, uma divisão bem certinha, né? Se, você é terceira ordem, você é segunda, você é primeira classe da terceira ordem, não tem, porque nós estamos oscilando dentro dessa busca. Por isso a importância dessa compreensão, e Emmanuel traz perfeitamente para nós isso nesse parágrafo, para a gente compreender também o outro que vive com a gente, aquilo que ele está podendo oferecer para nós, não é? Porque ele pode estar ali se situando também, ele também tem luz e tem sombra, da mesma forma que a gente. Então, às vezes, a gente exige do outro uma condição que naquele momento ele não tem condições de nos oferecer. Por isso, cabe esse entendimento nosso, essa compreensão, esse estudo, essa vontade de aprender, para trabalhar em nós, né, melhor essa conduta em relação à nossa convivência, de sabermos que todos nós temos luz e sombra. Aí ele finaliza nessa minha partinha aqui, ele finaliza dizendo assim: todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro, e todos padecemos os reflexos do passado, e assim nos projetarem sobre a existência. Então, ele está aqui firmando, mais uma vez, essa luz e sombra. Mas é interessante que ele fala para nós que todos nós recolhemos do Pai, né, seja da lei natural, da lei maior, da lei divina, todos nós recebemos estímulos para o futuro. E que são esses estímulos, se não o que a vida nos traz? São as consequências das nossas faltas, das nossas atitudes, né? Esses são os estímulos que nós estamos recebendo. Por isso a compreensão é importante que a gente tenha de que nós não somos injustiçados na vida. Tudo aquilo que vem para nós é estímulo para que a gente trabalhe melhor a nossa atitude em relação àquilo, né, com entendimento, com força de vontade, com trabalho, com compreensão, para que a gente possa evoluir ainda mais, subir mais uns degrauzinhos dessa nossa evolução. Então, são estímulos. As pessoas que estão à nossa volta são estímulos para nós. As circunstâncias que a vida nos traz são estímulos para nós, para que a gente possa trabalhar melhor a nossa vida, dentro desse conceito, desse propósito que é de sublimação, né? Quando nós, lá em tempos atrás, quando nós recebíamos, vamos supor assim, uma injustiça, né, uma crítica, alguma coisa assim, o que será que nós fazíamos lá atrás? Vamos pensar, né, em vidas anteriores. O que será que nós fazíamos? Chamávamos para um duelo, né, aquele ser lá, aquele irmão lá que fez aquilo para a gente, né, destruiríamos a vida da pessoa, levantaríamos falso testemunho, eu não sei, tantas coisas que a gente já pode ter feito. Só que aí, isso quer dizer o quê? Que a gente está trabalhando da mesma forma, aquela mesma circunstância. Aí chega hoje, na nossa reencarnação atual, nós não aprendemos a trabalhar com aquele julgamento, com aquela crítica, mas nós vamos continuar recebendo, porque nós precisamos trabalhar, é o estímulo para que a gente trabalhe de uma forma diferente. Aí nós estamos aqui hoje, nós recebemos a mesma crítica, o julgamento, daquela mesma forma como gatilho para aquelas minhas atitudes anteriores. E o que eu vou fazer agora? Eu vou chamar para o duelo? Não vou mais, né? Eu vou destruir a vida da pessoa, eu vou inventar coisas da pessoa para destruir a vida dela na sociedade, eu vou fazer o quê? Eu vou me afastar, eu vou brigar, eu vou usar da violência? Antes poderia, com certeza, fazer isso, porque era o meu entendimento. Hoje já não é mais. Então, eu tenho que trabalhar o meu entendimento, o meu conhecimento das minhas atitudes, das minhas reações aos estímulos, para que quando eles chegarem para mim, e vão chegar, porque faz parte do meu processo,
eu trabalho de uma maneira diferente, para que a minha atitude seja pensada, refletida, e não mais no automático que era antes. Senão, eu vou continuar agredindo, eu vou continuar recebendo e atuando da mesma maneira, e isso vai seguir comigo até a hora que eu fizer diferente. Por isso nós temos essa luz e sombra, é o que Emmanuel está falando. Então a gente tem que fincar mais o pezinho na luz, né, com a nossa vontade, com o nosso esforço, para que as nossas reações sejam outras a partir de agora. Porque nós já temos condições de reações diferentes. E aí que esse patamar nós vamos buscando de crescimento espiritual. Nosso trabalho, né, Amália? Trabalho árduo. Verdade, Patrícia. Desatando, assim, as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas. A Patrícia falou muito em estímulos, que Deus nos dá os estímulos para que a gente lute e melhore. Nessa atual encarnação nossa, Deus continua nos dando esses estímulos. E nós já temos condição de desamarrar essas amarras, essas algemas que ainda nos prendem o mal. Nós já temos condição para isso, a gente já sabe muito, viu? E são coisas que nós mesmos criamos. Não foi o seu pai, não foi sua mãe, não foi o seu irmão, você mesmo criou aquilo. Em prejuízo de quem? De você mesmo, da sua alma. Agora, se você já tem condição de desamarrar tudo isso, quer dizer, deixa para lá, deixa lá na vida passada, fica enterrado lá, que agora eu vou procurar fazer outro tipo de amarras, mas são amarras do bem. O que ele diz aqui? Ó? Há que buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo, ou plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Então, olha que coisa engraçada. Deus nos dá os estímulos. Já conseguimos deixar lá para trás tudo aquilo de mal que hoje eu não quero mais fazer. Mas, ao mesmo tempo, se você quer solidificar esse nó que foi desatado, você vai praticar o bem. O bem é a única coisa que pode levá-lo a se fortalecer contra o chamamento que Patrícia falou, lá de trás, quanto chamamento que está aqui do teu lado, quanto chamamento que você está emitindo para os outros também, para o mal. Somente o bem pode neutralizar tudo isso. Aí eu lembro de Pedro, que dizia: o amor cobre a multidão de pecados. Quando você sente vontade de fazer o bem, você mentaliza e vai moldando ali na sua mente como, com tudo que o potencial, com tudo que você já possui de conhecimento, de entendimento, você vai plasmando, você vai formatando aqui, ó, na sua mente, no seu pensamento, como você pode fazer o bem para aquela criatura, ou para muitas criaturas, ou até para você mesmo. Presta atenção. Tudo isso nós já temos. Perdão, gente, que eu vou ter que espirrar, viu? Ai, meu Deus. Tudo isso nós já temos condições de executar. E ele continua dizendo, olha, agora vai ser um pedaço interessantíssimo. Para começar, precisaremos separar o criminoso da criminalidade. O que é o criminoso? É aquele que comete infrações contra as leis divinas e contra as leis dos homens. O que é a criminalidade? A criminalidade são esses atos criminosos, mas ele está falando aqui que você precisa separar. Mas como?
Aquele criminoso cruel, cruel, cruel mesmo, fez tanta coisa ruim, não foi só para uma pessoa. Quanta maldade que ele fez. Eu tenho que separar o homem da maldade. A maldade fica lá para quem quiser usá-la. Mas o homem, ele quer nos lembrar que o homem tem jeito. Que o homem pode ser reciclado. Pode sim. Aí eu reporto a vocês na crucificação de Jesus. 2 ladrões ao lado dele. Mas um arrependido. E o que ele disse para esse arrependido? Hoje mesmo estarás no céu comigo. É mais ou menos essas palavras que ele disse. Por quê? Ele viu que aquele ladrão, aquele criminoso, tinha potencial para descobrir a verdade, para descobrir o bem, para descobrir o amor e o arrependimento que ele já estava sentindo. Agora, ele diz o seguinte também, que... Eu vou ler, viu? Como lavrador estabelece a diferença entre o verme e a plantação, nova comparação, hein? Para abolir o domínio do primeiro, enriquecer a utilidade da segunda. Então, ele fala que nós devemos ser que nem aquele semeador, aquele que cultiva o solo, aquele lavrador que vai plantar sua sementinha, que Patrícia já falou do arado, já falou do lugarzinho que aquela semente vai. E, de repente, ele vê que ao lado daquela sementinha que está germinando, uma plantinha delicada, que está começando a crescer, vai ter praga de inseto, de fungos, vai ter as ervas daninhas. O que ele vai fazer? Ele vai matar toda a plantação para acabar com tudo isso? Não. O produto daquela colheita é muito importante para ele. É a subsistência dele, e talvez de muitas e muitas outras criaturas. Ele vai separar um remédio, um veneno, vamos dizer assim, né? Alguma coisa que combate somente a erva daninha, somente o fungo, somente aquela praga, que ele vai cuidadosamente separar essa plantinha tenra que está crescendo. Por quê? Porque ele precisa daquela planta. Então, ele vai separar, vai acabar só com aquilo que pode prejudicar, mas a plantinha vai crescer bonitinha e futuramente vai dar uma boa colheita. É o que ele espera. Não é assim? E assim como o trabalhador rural extingue a praga que eu acabei de falar, salvando a lavoura, a plantaçãozinha dele, é necessário que o nosso entendimento, de novo, a nossa capacidade de compreender, lembra o que é entendimento? A nossa capacidade de não julgar. Não julgue, não julgue, gente. Você não sabe se você também foi um criminoso no passado. E com certeza nós fomos, sim. Não tenha compaixão só de você. Ai, mas eu não fui assim, não. Hoje eu sou tão boa. Foi sim, gente, foi sim. Nós somos passíveis e perfectíveis de aprender o que é bom. Por isso que Deus não dispensa nenhum dos seus filhos pela maldade. Ele ama o mal como ama você que é boazinha. Como você que é bonzinho. E você está aí jogando pedras em cima daquele que comete crimes, sem pensar um minuto, Senhor, eu acho que eu já fiz isso. Eu acho, pode ser eu acho. No passado. Então, por que eu vou julgar o meu irmão? Por que eu vou lhe jogar pedras? Então, ele diz isso, que nós, com tudo que nós já sabemos, como o lavrador conhece a terra que ele está plantando, conhece as pragas que estão invadindo a sua plantação, ele vai fazer o quê? Tirar tudo isso que não vale nada e vai conservar a sua plantinha. Nós podemos também, com o nosso entendimento, improvisar meios, olha só, meios de auxiliar o companheiro que caiu sob o guante da delinquência, sob o domínio do mal.
Meu Deus, você vê um jovem, de repente está indo tudo bem, aquele jovem na sua família, e esse jovem se queda para o mal. Naturalmente, aquilo da retaguarda que Patrícia falou, lá da sua vida passada, está voltando novamente dentro dele. Ele acha que ele tem que fazer aquilo. Mas você, que conhece esse jovem, você pode chamá-lo, meu filho, que caminho você está tomando? Não é esse. Nós temos potenciais para fazer isso, sim. Nós temos, porque nós já conhecemos muita coisa para que a gente não ajude o outro, que você sabe que, às vezes, com uma palavra sua, ele pode desistir desse mal. E ele fala aqui, sem alentar esse mal, sem você também cair no mal. Porque muitas vezes você vai querer auxiliar uma pessoa que bebe, e de repente você está bebendo junto com ele. Não, isso não é auxílio, você está aumentando mais. Mas se você quer ajudar uma pessoa realmente que bebe, é claro que você tem que mostrar para ele que isso não faz mais parte da sua vida. Que hoje você tem saúde, você tem equilíbrio dentro do seu lar, com a sua companheira, com o seu companheiro. Você sabe educar seus filhos, você sabe se portar dignamente na sociedade, porque a bebida, vocês sabem, o tanto que ela aniquila o ser humano, a sua própria postura de ser humano diante dos outros. Então, veja bem, nós podemos sim auxiliar os nossos irmãos caídos, os nossos irmãos que têm necessidade. Nós temos esse potencial já para fazer tudo isso. Como uma professora tem potencial para alfabetizar uma criancinha pequenininha. Que lindo ver uma criancinha lendo, escrevendo. Isso não é maravilhoso? Patrícia, eu vou pedir licença de mais um tempinho, que o Evangelho nos diz. O capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no final do item 14, que fala caridade para com os criminosos, é uma leitura que eu recomendo para todo mundo, para todo mundo. Diz assim: não devemos julgá-los, mas se orarmos com fé por eles, o arrependimento pode tocar-lhes o coração. Olha que coisa linda! Pois eles são nossos próximos, como o melhor dentre os homens. Suas almas transviadas e revoltadas foram criadas como a nossa, isto é, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orais por ele. O próprio Evangelho de Jesus nos ensina, nos recomenda a fazer isso. Orar, perdoar e, na medida do possível, ajudar os criminosos, aqueles que cometem o mal. Não é, Paty? É isso mesmo, Amália. Mas para isso tudo a gente precisa encontrar em nós, né? Em primeiro momento, esse equilíbrio, esse ajuste, né? Para que a gente possa refletir, né? Como o Emmanuel fala aqui para nós, refletir o que de melhor tem em nós, né? Para o auxílio do próximo. E é interessante, Emmanuel, nos capítulos anteriores, então, ele vem preparando a gente, né, para esse capítulo aqui, porque ele vem falando da nossa vontade, da cooperação, né, da afinidade, da influência, da associação, do trabalho, da importância do trabalho, né, tanto trabalho-ação quanto trabalho-serviço, né, que ele já comentou conosco no capítulo anterior, para trazer para nós o entendimento. Que esse entendimento, ele vai além apenas da busca do conhecimento nosso, né? É o entendimento, é o conhecimento externo, conhecimento das leis que nos regem, é o conhecimento da verdade que Jesus nos trouxe, é o conhecimento nosso, né? Nosso autoconhecimento, para que a gente tenha condições de entender qual é a nossa função aqui, né? Qual é o nosso objetivo de estarmos aqui? O que é que a lei de Deus, né, que espera que a gente faça? Quais seriam as nossas atitudes,
os nossos pensamentos. Então, esse entendimento é quando a gente engloba tudo isso e passa a compreender a nós mesmos e a compreender a vida, e a compreender o outro que está com a gente. Né? Essa leitura que você fez agora do Evangelho, que é maravilhosa essa parte, né? Vem corroborar aquilo que Emmanuel está falando para nós agora. Emmanuel diz assim, que tudo que ele vem falando para nós até agora nesse livro, que para que a gente compreenda e busque esse verdadeiro entendimento, aí ele vai trazer para nós o fechamento agora do capítulo, de que nós precisamos o quê? É servir. Nós estamos aqui não para julgar, criticar, apontar o dedo, nós estamos aqui para auxiliar, porque é auxiliando o outro que também nós seremos auxiliados. Né? Então ele fala assim, apequenar-se para ajudar, sem perder a altura. É assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Olha só como a gente atua no mundo através do outro. Olha que coisa mais linda da gente compreender, né? Então, ele fala que nós temos que nos apequenar para ajudar, ou seja, não é ajudar apontando o dedo, não é ajudar tentando julgar, ou tentando se mostrar superior ao outro, porque não comete aquilo que o outro está fazendo. Isso. Às vezes a gente se acha, né, superior, porque, olha, eu não faço mais isso. Mas não é desta forma, nós temos que nos colocar, esse apequenar é sentir empatia, é nos colocarmos no lugar do outro, como você falou, Amália, entendendo que a gente já pode ter feito pior do que aquilo, e não lembramos. Entendendo que o outro está naquele patamar ainda de entendimento que pode ser ainda diferente do nosso, e que o entendimento dele da vida é aquele, dentro daquela atitude. E a gente tem que se apequenar, ou então, seja, sentir a empatia, se colocar na situação do outro, como será que o outro está entendendo a vida? Como será que o outro está entendendo essa situação que faz ele ter essa atitude? Para quê? Para que a gente possa auxiliar. Mas, olha o que ele deixa claro, apequenar-se sem perder a altura. É o que você falou agora do exemplo da bebida. Sem perder a altura. Então, sentir empatia, pequenarmos, né, para ajudar o outro é uma coisa, mas não por isso nós temos que compactuar com aquele erro. Se sabemos que é um erro, se para nossa consciência aquilo já é um erro, então nós não vamos compactuar com aquilo, nós não vamos aceitar aquilo, né, como forma correta, nós não vamos ser coniventes com aquele erro. Mas a gente vai o quê? Sentir a empatia para tentar ajudar da melhor maneira possível. Esse é o propósito. Por isso, eu achei muito linda essa frase de Emmanuel. Apequenar-se para ajudar sem perder a altura. Ou seja, aí nós estamos assegurando a melhoria de todos, nós estamos nos comprometendo no auxílio, né? Que pode vir a melhorar a outra pessoa, e também a escolha dela, né? Acentuando o que? A nossa própria sublimação. Nosso olhar diferente para o outro, né? Nossa forma de entender. Entretanto, só o culto infatigável do entendimento aqui é a nossa ferramenta que ele está falando, que é aquela base, como o arado, como o buril, é o entendimento para nós. Então, só o infatigável, né, o incansável, a busca do entendimento pode garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço do autoburilamento, em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina, a expandir-se de nós em reflexos de protetora renovação. Ou seja, essa comunhão, né? Nós buscamos o nosso autoburilamento, o entendimento é aquela ferramenta que deve nos proporcionar um equilíbrio, porque vamos refletir melhor sobre tudo. Né? Quando a gente já reflete sobre as coisas, a tendência é que a gente tenha um maior equilíbrio nas nossas ações, nas nossas palavras, no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, porque nós estamos refletindo. E isso vai fazer
com que a gente tenha um reflexo diferente. E esse reflexo diferente, ele vai atingir todo o nosso ambiente, todos aqueles que estão à nossa volta. É um reflexo diferente. Cabe ao outro aceitar ou não, né, concordar ou não, mas nós estamos emitindo. Mas mesmo sem a concordância do outro, a aceitação do outro em relação ao que nós estamos fazendo, o reflexo é sentido. E é uma sementinha que vai ali, né, sendo colocada e germinando naquele ambiente e nos que estão à nossa volta. Então, ou seja, Emmanuel trouxe tudo isso para nós até agora, para ele nos trazer um entendimento, né, fazer com que a gente compreenda o que é esse entendimento, e relacionando tudo isso ao servir, ao auxiliar. Mas, obviamente, sem perder sem ferir a nossa consciência, sem ferir aquilo que já temos em nós, mantendo em nós esse nosso propósito e a firmeza da nossa atitude, da nossa consciência, né? E aí a gente podendo contribuir melhor para todos que estão à nossa volta, né? Contribuindo para os que estão à nossa volta, estamos contribuindo conosco, né? Que é o nosso autoburilamento, né? A nossa reforma íntima. Então, o crescimento, ele é em conjunto, não é, Amália? E assim nós aqui Isso. finalizamos o capítulo, Emmanuel Paty, finaliza. eu, lembrando dos criminosos, eu tenho um carinho especial quando se fala em criminoso, porque eu acho que eu já tive uma vida de muitos crimes, vidas passadas. E eu encontrei, sugestão sua, no livro do escritor francês espírita, Leon Denis, contemporâneo de Kardec, uma sumidade, uma inteligência, meu Deus! E olha, é um pedacinho, Patrícia, eu vou ler, que diz respeito aos criminosos de hoje, viu? Ele diz, o livro é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um trechinho pequeno. Ele diz o seguinte: no decorrer do ciclo dos tempos, com o passar dos tempos, todos se aperfeiçoam e se elevam. Esse é o nosso destino, o aperfeiçoamento. Os criminosos do passado se tornarão os sábios do futuro. Olha, chegará o tempo em que as nossas faltas serão apagadas. Nossos vícios e nossas feridas morais serão curadas. As almas fúteis se tornarão sérias. As inteligências obscuras se eliminarão. Todas as forças do mal que vibram em nós serão transformadas em forças do bem. Olha que coisa linda. É o nosso futuro, viu, gente? Do ser fraco, indiferente, fechado a todos os grandes pensamentos, sairá, com o passar dos tempos, o Espírito poderoso, que reunirá todos os conhecimentos, todas as qualidades e se tornará apto a realizar as mais sublimes coisas. Olha, gente, que coisa mais linda, nos dá certeza daquilo que eu já disse. Deus nos criou para sermos perfeitos. E o que Jesus disse? Que é responsável pelas almas desse planeta, que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Vai demorar, vai, mas nós estamos a caminho. E quanto mais nós apressarmos, cada um apressar, né, vai ser muito melhor para nós mesmos. Fica aqui a sugestão, viu? Do Leon Denis, com essas belíssimas frases sobre o criminoso de hoje e o futuro dele amanhã. Eu quero aproveitar, então, já desejar a todos uma semana maravilhosa. Eu aconselharia vocês, que nós estamos já no 10º capítulo, na hora que for possível, dá uma lidinha nos capítulos anteriores e vocês vão ver que todos eles têm um entrelaçamento. Nós vamos falar, lembra dos departamentos?
do capítulo 2 da vontade, é o departamento do desejo. Todas as leituras falam nesses departamentos, praticamente todas, viu? Da imaginação, da inteligência, da memória e da vontade, que é o mais principal. Lembra? Com você, Patrícia. Um isso abraço a mesmo, Amália. todos, viu? Emmanuel traz uma sequência para que é uma cartilha mesmo, né? Como ele disse, né? Lá do espiritual, para que a gente vá estudando, lendo cada um e vá conseguindo entender, né? Da melhor forma. É uma cartilha mesmo, Emmanuel, pedagógico aqui. E Leon Denis, um filósofo da doutrina espírita. Maravilhoso ler as obras de Leon Denis. Também fica a dica, né, Amália? Sugestão nossa para leitura, né? Pessoal, também buscar Leon Denis, que é um ensino maravilhoso. Então, querida Amália, obrigada. Espero que você melhore logo, viu? Dessa sua alergia. Se cuida. Obrigada a todos por estarem aqui conosco, nos acompanhando nesse estudo. Se gostou, curta, comente, deixe sua dúvida, sugestão, compartilhe para que outras pessoas também possam refletir, né, junto conosco. E tenha uma semana de paz, uma semana de muito amor, de muitas bênçãos. E até nosso próximo encontro na próxima terça-feira, às 19 horas, pelo canal Horizonte Espírita. Um beijo a todos. Até mais. Tchau.